Boa tarde, pessoal. Meu nome é João. Eu sou um dos integrantes do projeto Quintais de Mel. Talvez você já me conheça, eu já apareci por aqui algumas vezes no canal do YouTube. E eu estava observando aqui o tempo, e por aqui na região oeste do Paraná o tempo está bem maluco. Ontem deu uma chuva bem forte, deu raio, deu trovão, vento forte. E hoje, como vocês podem ver aqui, o tempo ele já está bem equilibrado, já está sol, já está calor. E eu fiquei pensando sobre como as abelhas sem ferrão elas lidam com essa mudança de temperatura. Como elas lidam com a temperatura comumente, né, e com a mudança dela. Então eu resolvi fazer esse vídeo e trazer para vocês um pouco do que eu sei e um pouco do que eu pesquisei sobre isso. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a temperatura individual das abelhas, como elas fazem o controle. Na primeira fase das abelhas, né, como larva e como pupa, elas não têm a temperatura do corpo controlada por elas mesmas. Elas não têm o poder de controlar a temperatura do próprio corpo estando na fase de larva e de pupa. Elas só vão conseguir ter o controle da temperatura corporal quando elas se tornarem adultas. E esse é o motivo pelos quais as pupas, né, as larvas recém-nascidas, recém-formadas, elas primeiro exercem o trabalho dentro da colônia para depois poderem sair. Né? Elas então, por não terem o controle da temperatura corporal, ficam ali dentro da colônia, que tem a temperatura mais controlada e mais segura do que o ambiente externo, até o momento em que elas se desenvolvem o suficiente para ter o controle da temperatura corporal por elas mesmas e aí sim conseguirem realizar os serviços externos ali, como busca de comida e procura de novos lugares para fazer novas colônias. E bom, se tratando já de dentro da colônia, se a gente for comparar as apis melíferas, né, as abelhas com ferrão, com as abelhas sem ferrão, as melíponas, a gente vai ver que tem alguma diferença aí. Uma das diferenças é que as abelhas com ferrão, elas atuam de forma mais ativa ali no controle da temperatura. Principalmente, uma das técnicas que elas fazem é se juntar ali dentro e bater as asas em conjunto, gerando assim uma corrente de ar que vai fazer circular o ar ali dentro, né, da colônia. Outra forma de controle que elas têm é levar água para dentro das caixas ali, para estar resfriando com água. Essa técnica aí são das apis. Como aqui a gente trabalha com as melíponas, eu vou falar um pouco sobre as melíponas, que se comparadas com as abelhas sem ferrão, elas não têm um controle tão eficiente quanto as apis, né? O controle das abelhas sem ferrão, como é que eu posso dizer, acontece de forma mais passiva, né? Começa desde do início da formação da colônia. Então, a primeira coisa que elas levam em conta para estar formando uma nova colônia é o ambiente. Por isso que a gente bate tanto na tecla da isca ser bem vedada contra o vento, contra a luz, né? Para gerar um ambiente confortável, porque isso é muito importante para elas na hora de escolher o local para fazer a colônia. O segundo ponto que ajuda ao controle da temperatura dentro da colônia das abelhas sem ferrão é o material que é feito todas as estruturas, né? Então aquela cera, o material onde a larva está mergulhada, o alimento dela, todos esses materiais têm a característica de reter o calor, né? Então ela em dias frios ajuda a ficar quente ali dentro aquele material, né? A cera ali. E em segundo lugar, como na natureza, né? Elas escolhem lugares fechados ali. O design do disco de cria delas, né? Não necessariamente o disco, mas o design ali de onde as crias e os ovos são colocados também influencia ali na temperatura, o espaçamento entre eles, porque aí vai estar permitindo passagem de ar e passagem de abelhas, né, que vão ficar concentradas ali, vai estar influenciando também. Então, esse é algum dos controles que elas fazem, né, desde a escolha do local, o material utilizado no ninho, né, a locação do ninho, né, o jeito que o ninho é construído e por se tratar disso, existe aí uma certa diferença entre espécies, né? Por exemplo, quando você vai tratar de jataí ou de uma mandaçaia,
vai ter algumas diferenças ali no controle da temperatura delas. Você não pode generalizar, falar, ah não, essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Vai ter uma diferença, vai ter que analisar melhor, principalmente em relação ao design da cria, né, ali do disco de cria. Tem uma influência boa sobre a temperatura ali dentro. Por isso que vai variar de espécie para espécie a capacidade e a qualidade do serviço quando se trata de ter a regulagem da temperatura. A gente não pode dizer no geral que as abelhas sem ferrão não sabem controlar. Elas controlam bem a temperatura dentro da colônia. Só que vai depender da espécie o quão bem elas controlam essa temperatura, né? É claro, se a gente for comparar com as apis, como eu já falei anteriormente, não é tão bem assim quanto as apis, mas elas realizam sim o controle interno da colônia delas. E como eu, que sou um criador de abelha ou um amante dessas abelhinhas aí, posso estar ajudando elas a manter a temperatura ali, o que eu posso fazer? Assim como elas, que primeiro de tudo escolhem o local, você tem que escolher o material que a caixa é feita. Uma das melhores madeiras, né, que todo mundo fala é a cedrinho. A cedrinho é uma boa madeira para você estar fazendo ou comprando a sua caixa. E também um ponto muito importante é em relação à espessura da caixa. A espessura tem uma relação inseparável da temperatura externa com a temperatura interna aqui, onde vai estar disposto toda a estrutura do ninho das suas abelhas. Então se preocupe bem com a espessura. Eu diria ali a partir dos 3,5 cm até 4 centímetros para começar a ter uma temperatura boa, né? Menos que isso, menos que 3 ali já é um material meio preocupante. Você tá trabalhando ali porque não vai estar gerando um conforto térmico muito bom, né? Então a partir de 3, 4 centímetros de espessura, né? Essa parte aqui, se atente a isso, é muito importante. Em casos extremos de frio, o que é bom você fazer, né, não é muito recomendado, só que sim em casos extremos, por exemplo, geada e algo do tipo, você fazer a recolhida das suas caixas para dentro de casa. Então, só que isso é um processo bem dificultoso, gera um estresse muito grande para as abelhas quando você mexe na casa delas, né? Principalmente quando você muda de lugar. Então, assim, evita tirar a caixa de dia, porque as campeiras vão estar rodeando ao redor. Se você tirar a caixa de dia e levar para um outro lugar, elas não vão achar a caixa e você vai estar perdendo algumas das campeiras. Tenta fazer isso à noite, né? A retirada à noite, porque elas já vão estar recolhidas, tampando a caixa para evitar a saída delas, tampa. E se você tiver espécies diferentes, coloca um espaçamento dentro da sua casa, para mesmo dentro da sua casa não ter briga entre as abelhas ali. Coloca num espaçamento bom, se precisar em cômodos diferentes, mas se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo específico sobre a recolhida, né? Mas tem que tomar cuidado porque é um processo bem estressante para as abelhas. Em casos que eu não tenho controle, um controle muito bom das abelhas, por exemplo em caixa. Essa aqui, né, se tiver na caixa, até que eu consigo controlar bem a temperatura ali. Mas, por exemplo, em casos que tem aqui, né, onde as abelhas estão no muro, o que eu posso fazer? Aí vai depender onde elas fizeram o ninho delas. Aqui em casa elas fizeram debaixo de uma cobertura, então pelo menos da água tá seguro. Mas caso aí, no seu caso, não esteja, tente colocar alguma cobertura, alguma placa ao redor ali do ninho, para evitar a entrada de água pelas rachaduras do muro, vento gelado, né, evitar. Tenta colocar alguma proteção ali, seja alguma placa com alguma coberta, algo que deixe com calor, que impeça o ar gelado de estar batendo diretamente ali. E se você puder fazer que não entre água ali pelas rachaduras do muro, seria muito bom, colocar alguma proteção ao redor. É válido, tá, pessoal? Porque quando se trata de muro, a gente não sabe, não tem noção do material, a gente sabe, né, concreto ou tijolo, mas a gente não tem noção da espessura em que elas fizeram um ninho. Então, se você quiser estar cuidando, tente ali colocar alguma placa, alguma coberta. Não no canudinho, né? Coloca ao redor ali, não encoste nada no canudo, evita ficar encostando diretamente no canudo. Coloca ao redor ali daquele canudo, né? Mais ou menos aqui, ó, colocar ao redor, né? Nunca diretamente tampando, mas ao redor ali do canudo,
que vai estar fora da parede para estar protegendo do vento e da água. Beleza, pessoal? Um outro ponto, pessoal, é que dependendo da época do ano, né, vai estar mais frio ou não. Por exemplo, aqui está frio na primavera, né? Aqui, essa época que eu gravo vídeo, estamos em primavera, só que está frio, então a gente pode ter esses cuidados. Entretanto, se você estiver no inverno, frio no inverno, é bom que você se atente às flores, né? A busca de alimento delas vão ser prejudicadas no inverno, porque algumas plantas, algumas não, né? A grande maioria das plantas, elas vão perder as folhas e as flores no inverno para estar tendo um menor gasto de energia, né? Então, assim, vai diminuir a quantidade de alimento dela se você tiver no inverno. Então, é sempre válido você estar deixando ali algum xaropinho ali para elas do lado, caso aí na sua região não tenha muito alimento, a depender da época do ano. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Fico por aqui.